Todo mundo vem aqui te falar que ações que você deve investir. Investe nessa ação que tem esse indicador X, investe nessa ação que tem esse fundamento Y, mas nesse vídeo eu vou te mostrar o caminho que você não deve seguir. 5 tipos de ações que você não pode ter na sua carteira, ações que podem prejudicar a sua rentabilidade. Meu nome é Antônio, aqui do canal 1% Investidor, e eu já quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Assim você fica por dentro de todo o conteúdo novo que sai por aqui e é avisado assim que ele sai. Seguinte, primeiro indicador, tá, que você deve se afastar quando ele tá ruim. Que indicador é esse? A dívida líquida barra EBITDA muito alta. O que esse indicador significa, tá? É uma comparação da dívida líquida da empresa com o lucro EBITDA dela. O lucro EBITDA é o lucro pagando todas as despesas, porém sem pagar impostos, depreciação, amortização e juros. O EBITDA reflete realmente o lucro real da empresa, tá? Então é uma comparação entre a dívida líquida da empresa e o lucro dela. Quando esse indicador está em 1, isso mostra que a dívida da empresa é do mesmo tamanho que o lucro. Quando esse indicador está acima de 1, isso mostra que a dívida da empresa é maior que o lucro, tá? Então, Antônio, significa que eu não posso investir em empresas com esse indicador acima de 1? Não, não significa isso. Acima de 1 tudo bem, tá? Porque não é porque uma empresa tem uma dívida um pouco alta que essa dívida é ruim para a empresa. Tem que se pensar o seguinte, ó. Toda dívida entra como uma despesa e toda despesa abate imposto de renda. Então muitas empresas conseguem dívidas com juros muito baixos. Esses juros baixos, com esse valor assim investido, proporcionam uma alavancagem muito grande da empresa e ainda proporcionam um abatimento do imposto de renda. Então algumas dívidas são até lucrativas para a empresa. Se a empresa não tivesse a dívida, ela não seria tão lucrativa quanto ela é tendo a dívida. Só que você tem que se atentar com empresas que esse indicador são muito extrapolados, muito altos. Tu pega, por exemplo, empresa aí, cara, tem a dívida líquida barra EBITDA tem 40, ou seja, a dívida é 40 vezes maior que o lucro da empresa. Então, nesse caso, cara, é uma empresa altamente endividada, uma empresa altamente arriscada e que a qualquer momento essa empresa pode entrar em recuperação judicial ou pode abrir falência. Então, você tem que tomar cuidado com empresas com a dívida líquida barra EBITDA muito esticado. Tá, Antônio, até onde é saudável? Cara, eu gosto de analisar caso a caso, tá? Mas, cara, até no máximo ali 3, tá? No máximo 3 estourando. Tá, Antônio, se eu pegar uma empresa que é muito boa e esse indicador tá em 4, por exemplo, ou em 5, aí você tem que analisar o histórico da empresa. Por exemplo, vamos pegar aí a IOSP Maxion. A IOSP Maxion é uma empresa muito boa, é uma empresa muito boa. Ela tinha um indicador ali de dívida líquida barra EBITDA na casa dos 2, 2,5, e ela vinha diminuindo aí nos últimos anos. Aí chegou nesse ano, nessa crise, a dívida líquida barra EBITDA saltou, foi para 4, para 5, para 6. Então a gente viu que foi algo atípico. Essa dívida não era algo de longo prazo, era algo momentâneo por conta da crise. Então se você pegar uma empresa com uma dívida líquida barra EBITDA muito alta, analise se esse indicador é do longo prazo, ou seja, se ele já vem ocorrendo há muitos anos, ou se é algo momentâneo, algo atípico, tá? Aí você consegue chegar a uma conclusão. Mas em tese, assim, em via de regra, acima de 3 já começa a ficar muito arriscado, eu já começo a olhar assim com um olhar meio torto para a empresa, tá? O segundo indicador é o LPA, que é o lucro por ação, tá? Esse indicador você encontra facilmente em sites aí de análise, né? E esse indicador mostra quanto que a empresa está dando de lucro por ação. E logicamente, esse indicador tem que ser positivo, porque se ele é positivo, a empresa dá lucro. Muita gente investe em algumas empresas porque essa empresa tem subido, essa empresa está muito barata, como por exemplo a Oi. A Oi é uma empresa que o valor nominal da ação ali, o preço nominal é um preço barato. Pô, R$2, R$1 é um preço barato. Mas na verdade esse preço é caro. E se você for analisar os indicadores da Oi, se você analisar, por exemplo, a dívida líquida barra EBITDA e até mesmo o LPA, você vê que eles são, o LPA, por exemplo, é negativo e a dívida líquida barra EBITDA é muito alta. O que isso significa, cara? Se o LPA está negativo, a empresa está dando prejuízo. E, pô, ninguém quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo, né? Você quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo? Não. Então você tem que analisar o histórico da empresa. Tá, Antônio, eu vi uma empresa, a empresa parece ser boa e o LPA está negativo agora. Não invisto nela de jeito nenhum. Mesma história do indicador passado, perdão. Você vai analisar o histórico desse indicador, tá? Se, por exemplo, a empresa veio há 10 anos dando muito lucro e os lucros crescentes. Aí nesse ano, no ano da crise, o LPA ficou negativo, ou seja, a empresa apresentou um prejuízo só no ano de 2020. Aí é algo momentâneo, algo atípico, algo excepcional, que talvez valha a pena investir mesmo assim. Você tem que analisar a continuidade daquela situação, tá? E muitas empresas no mercado estão sofrendo em um movimento de manada e as pessoas estão comprando essas empresas sem olhar nenhum indicador desse. Tá, Antônio, mas tu falou da Oi, por que tu acha que a Oi não vale a pena? Pô, a Oi tá vendendo sua rede móvel e tal. Só pra fazer um comentário breve então, tá? A Oi vendeu uma única operação, vendeu a rede móvel dela. E, pô, ela vendeu um ativo gerador de renda pra quitar uma dívida. Cara, se uma empresa vende um ativo dela, isso não é um sinal positivo, isso é um sinal extremamente negativo. Ou seja, a empresa não está conseguindo pagar as dívidas e ela precisa vender uma fonte de renda dela para quitar aquela dívida. Só que naquele momento ela já perde uma fonte de renda dela. Então isso é algo péssimo, algo terrível para uma empresa, tá? O mercado viu isso como algo positivo, porque o mercado é muito manipulado, né? Sofre aquele famoso movimento de manada. Mas se você olhar os indicadores da empresa, são indicadores péssimos, tá? Então o segundo indicador que você tem que se atentar é o indicador do LPA. Busque empresas que o LPA tenha aumentado ano após ano.
porque além da empresa dar lucro, a empresa apresentou um crescimento nesse lucro, e isso é super importante. Antes do terceiro indicador, já quero dar um recado sério, tá? A gente está lançando o nosso curso no dia 11 de março, um curso completo de investimentos do básico ao avançado. Nesse curso eu vou te ensinar tudo sobre renda fixa, renda variável, criptomoedas, imposto de renda e até um módulo bônus de milhas aéreas. Terá um curso completo de milhas aéreas dentro desse curso. Só que tem um porém, serão apenas 200 vagas justamente para eu conseguir dar um suporte aí para todos os alunos. Para você garantir uma dessas 200 vagas, você tem que fazer a sua pré-inscrição no curso, tá? O link da pré-inscrição está aqui na descrição do vídeo. É o primeiro link, essa pré-inscrição é totalmente gratuita e você tem que estar ali para garantir uma dessas 200 vagas lá no dia 11 de março. Então, passando agora para o próximo indicador, é o indicador da liquidez corrente. O que é a liquidez corrente, tá? Ela mede a capacidade de pagamento de uma empresa. Seguinte, ela mede, por exemplo, a relação entre o ativo e o passivo da empresa. Ativo é o que ela tem e passivo é o que ela tem de gasto, né? Então, quando você pega, por exemplo, uma empresa com liquidez corrente de 1, por exemplo, isso significa, vou dar um exemplo didático, tá? Não é exatamente isso, mas para você entender perfeitamente. É como se o dinheiro que a empresa tivesse em caixa, o dinheiro que ela tivesse guardado, quando o indicador é 1, fosse da mesma quantia que a dívida dela. Se esse indicador for acima de 1, liquidez corrente acima de 1, significa que o dinheiro que ela tem, o dinheiro de caixa que ela tem, é maior que o dinheiro da dívida dela. Então, por exemplo, quanto maior a liquidez corrente, melhor. Se você pega, por exemplo, o caso da Grendene, uma empresa calçadista, ela tem a liquidez corrente de 9, ou seja, o ativo dela é 9 vezes maior que a dívida dela. É uma empresa com uma excelente condição pagadora, uma empresa difícil de quebrar por conta das dívidas, porque ela tem muita condição de quitar essas dívidas caso ela queira. Então, a liquidez corrente, quando você for analisar, o ideal é que seja acima de 1. Se tiver abaixo de 1, isso é um ponto bem preocupante. Isso mostra que a empresa não tem condições de arcar com as despesas dela, tá? Só que, novamente, você tem que analisar o histórico da empresa e não o indicador momentâneo. Você vai puxar os últimos 3, os últimos 5, os últimos 6 anos e ver como é que tem sido a liquidez corrente. Se nos últimos 10 anos, por exemplo, estava sempre 2, 3 e só nesse ano está 0,5, 0,7, aí é um caso excepcional, como sempre, como eu venho falando até aqui. Mas o ideal é que esse indicador esteja pelo menos em 2, tá? Ou seja, o passivo seja pelo menos o dobro do passivo da empresa. O ativo seja pelo menos o dobro do passivo da empresa, tá? Acima de 1 tá legal, mas o ideal é que seja acima de 2. O quarto indicador, na verdade, são dois indicadores de rentabilidade, que é o ROI, R-O-E, e o ROIC, tá? Eles medem a rentabilidade do lucro da empresa comparado com o investimento inicial e comparado ao patrimônio total, tá? O ROI, R-O-E, mede a rentabilidade da empresa comparada com o patrimônio líquido. Vamos pensar no exemplo de uma barraquinha de cachorro-quente. Pensa que o seu João foi montar uma barraquinha de cachorro-quente, ele precisava de 10 mil reais, mas ele tinha somente 5 mil. Então ele pegou 5 mil reais dele, mais 5 mil reais do banco. Patrimônio total da barraquinha, 10 mil. Patrimônio líquido, apenas 5 mil. 5 mil dele e 10 mil no total, tá? O ROI é uma comparação entre o lucro da barraquinha com o patrimônio líquido. Se a barraquinha tem um lucro de mil reais comparado com 5 mil, dá 20%. E o ROIC é uma comparação entre o lucro com o patrimônio total. Lucro de R$1.000 comparado agora com o patrimônio de 10 mil, dá apenas 10%. Então essa barraquinha teria um ROI de 20% e um ROIC de 10%. Aqui tem que tomar muito cuidado, tá? O ideal é que o ROI e o ROIC sejam muito altos, só que os dois têm que ser praticamente iguais, tá? Se você encontrar uma empresa com um ROI de 60% e um ROIC de 10%, por exemplo, você pode até pensar, pô, Antônio, ROI de 60% significa que se eu investir 10 mil reais na empresa, eu vou receber ali 6 mil em um ano. Cara, só que tu tem que ver o ROIC também, que é uma comparação com o patrimônio total. Quando o ROI é muito alto e o ROIC muito baixo, isso mostra que a empresa tem mais dinheiro em dívida do que dinheiro em patrimônio líquido e essa empresa é muito vulnerável, essa empresa pode quebrar a qualquer momento. O ideal é que sejam praticamente iguais. Se você pega, por exemplo, a Itaúsa tem um ROI e um ROIC praticamente igualzinho, porque a Itaúsa praticamente não tem dívida nenhuma e todo o dinheiro que ela tem é um dinheiro de patrimônio líquido. Então o ideal é que os dois sejam os mais altos possíveis, mas também sejam praticamente iguais, tá? Fuja de empresas que têm um ROI muito alto e um ROIC muito baixo. E o último indicador, o quinto, é o PL. O PL compara o preço de uma ação com o lucro dela, tá? Vou dar um exemplo bem claro para você entender isso. Pensa que no seu bairro tem uma casa à venda, uma casa aí excelente, tá? Uma casa assim que todo vizinho inveja, tem piscina, pega sol de manhã, pega sol à tarde, extremamente arejada, uma localização muito boa, pô, é a melhor casa do bairro. E você sabe que o preço justo dessa casa, por exemplo, é de 100 mil reais, tá? Aí você vai ali e você quer comprar essa casa, você faz uma oferta pro dono dessa casa. E o dono vai lá e te fala o seguinte, pô, cara, eu não quero vender essa casa por 100 mil, eu quero vender essa casa por 1 milhão de reais. Pô, a casa é boa, mas ela tá sendo vendida acima do preço justo. Então isso já te acende um sinal de atenção, né? Então aqui você já começa a entender quando que uma empresa é boa, uma ação é boa, mas está sendo vendida acima do preço justo. Agora eu vou dar um exemplo melhor ainda. Vamos pensar no exemplo da barraquinha de cachorro-quente. Digamos que a barraquinha do seu João fature R$1.000 por ano. Eu sei que é pouco, mas é só um exemplo didático, tá? Tem um lucro ali de R$1.000 por ano. Aí você faz uma oferta para o seu João para comprar a barraquinha de cachorro-quente. E o seu João diz para você que quer 400 mil reais nessa barraquinha. Aí você faz um cálculo rápido. Pô, se a barraquinha dá R$1.000 por ano de lucro e o seu João quer 400 mil,
isso significa que vai demorar 400 anos para recuperar meu investimento, não vale a pena. Então essa barraquinha teria um PL de 400, tá? Então quando você for analisar uma empresa, o ideal é que o PL esteja o menor possível. Se você analisa, por exemplo, a Magazine Luiza tem um PL de 450, um PL absurdo, ou seja, você está pagando 450 vezes o lucro da empresa. Aí você pode falar, pô, Antônio, mas Magazine Luiza é uma empresa que cresce muito, é uma empresa excelente, uma empresa, pô, top, top. Tá, cara, a empresa é boa, concordo com você, mas isso significa que você vai pagar qualquer preço na empresa, que não, independente do preço, vale a pena o investimento? É igual te dizer o seguinte, pô, essa barraquinha é excelente, me compra ela então por 1 milhão. Tu vai comprar a barraquinha por 1 milhão? Não vai comprar. Não é porque uma empresa é boa que você vai pagar qualquer preço nela. O investimento ideal é aquele que você compra uma boa empresa por um preço atrativo, tá? Eu até arrisco dizer que a Magazine Luiza pode ser uma possível bolha. Então você tem que tomar cuidado com empresas que têm um PL muito alto, tá? Se você pega, por exemplo, a maior empresa do mundo nesse ramo da Magazine Luiza, que é a Amazon já tem um PL caro, tem um PL de aproximadamente 120. Aí a Magazine Luiza, que nem se compara à Amazon, está sendo negociada por 3 vezes um preço mais caro que a Amazon. Faz sentido isso? Não faz sentido nenhum. Então você tem que tomar um cuidado muito grande com o PL. Tá, Antônio, com o PL eu tenho ideia se a empresa está barata ou se está cara? Não, tu não tem uma ideia. Mas se a empresa tem um PL ali muito esticado, tu sabe que a empresa está cara, né? Por exemplo, tá, Antônio, uma empresa que tem um PL de 10 e outra empresa tem um PL de 20. A empresa com PL de 20 está cara? Não dá para saber. Aí realmente é uma coisa que você teria que fazer um valuation para saber. Agora, se você pega uma empresa com PL de 1000, PL de 500, PL de 300, aí você sabe sim que a empresa está sendo negociada por um preço caro, tá? Aí acaba não sendo mais tão vantajoso investir nessa empresa. Esse é um indicador extremamente importante. Se você começar uma análise analisando esses 5 indicadores, logo de início, você já faz um bom filtro, tá? E já exclui aí empresas assim que, pô, podem prejudicar muito sua carteira e não colocam ali dentro da sua carteira de investimentos. Já é um grande filtro e um grande pontapé inicial. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.